Refluxo gastroesofágico. Descubra o que é, quais sintomas, as causas e tratamento. E se você quer descobrir como acabar de vez com o refluxo ácido, clique no link abaixo do vídeo na descrição e descubra como se livrar de vez com o refluxo ácido. O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago e em direção à boca, causando dor e inflamação constante da parede do esôfago. E isso acontece quando o músculo e esfíncteres, que deveriam impedir que o ácido do estômago saia do seu interior, não funcionam de forma adequada. O grau da inflamação causada no esôfago pelo refluxo depende da acidez do conteúdo do estômago e da quantidade de ácido que entra em contato com a mucosa do esôfago, podendo causar uma doença chamada esofagite. Porque o revestimento do estômago o protege contra os efeitos de seus próprios ácidos. Mas o esôfago não possui essas características, sofrendo uma sensação desconfortável de queimação, chamada azia. Os sintomas de refluxo são bastante desconfortáveis e, por isso, é importante que o gastroenterologista seja consultado para que possa ser feita uma avaliação e indicado o tratamento mais adequado, que normalmente envolve o uso de medicamentos que diminuem a produção de ácido pelo estômago e ajudam a aliviar os sintomas. Sintomas de refluxo. Os sintomas de refluxo podem surgir minutos ou poucas horas após a alimentação, sendo principalmente notada pela sensação de queimação no estômago e sensação de peso no estômago. Outros sintomas comuns de refluxo são sensação de queimação que pode atingir a garganta e peito, além do estômago, arroto, azia, indigestão, tosse seca frequente após comer, regurgitação dos alimentos, dificuldade para engolir os alimentos, laringite, crises de asma ou infecções de vias aéreas superiores de repetição. Os sintomas tendem a piorar quando dobra-se o corpo para baixo para pegar algo do chão, por exemplo, ou quando a pessoa permanece na posição horizontal após a refeição, como ocorre na hora de dormir. O refluxo constante pode provocar uma intensa inflamação na parede do esôfago, chamada de esofagite, que, se não for tratada corretamente, pode até levar ao câncer. Sintomas de refluxo em bebês. O refluxo em bebês também provoca retorno do conteúdo dos alimentos do estômago em direção à boca. Por isso, alguns dos sinais e sintomas que podem indicar esta situação são vômitos constantes, sono agitado, dificuldade para mamar e ganhar peso e rouquidão devido à inflamação da laringe. Além disso, o bebê pode desenvolver otites de repetição devido a inflamações frequentes das vias aéreas, ou até pneumonia aspirativa, devido à entrada de alimentos nos pulmões. Causas de refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico normalmente surge devido a alterações anatômicas ou no funcionamento do esfíncter, que está presente entre o esôfago e o estômago, e que tem como função permitir a entrada do alimento no estômago e impedir o seu retorno. No entanto, quando apresenta alterações funcionais, por exemplo, é possível que o conteúdo gástrico retorne para o esôfago, resultando nos sintomas, apesar de estar principalmente relacionada com alterações no esfíncter, o que pode ser também devido ao uso de alguns medicamentos que podem interferir no seu funcionamento, como alguns antihistamínicos, antidepressivos e bloqueadores dos canais de cálcio. Por exemplo, é possível que o refluxo gastroesofágico seja resultado da presença de hérnia de hiato ou fragilidade dos músculos da região. Além disso, alguns fatores podem favorecer a ocorrência do refluxo, como obesidade, alimentação rica em alimentos gordurosos, refeições muito volumosas, principalmente antes de dormir, consumo de álcool e bebidas com cafeína e gasosas e tabagismo. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico para refluxo gastroesofágico deve ser feito pelo gastroenterologista, pediatra ou clínico geral, a partir da avaliação dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa. Além disso, é indicada a realização de alguns exames para confirmar o diagnóstico e verificar a gravidade do refluxo. Assim, pode ser indicado pelo médico a realização de esofagomanometria e medição do pH em 24 horas, que relaciona os sintomas apresentados com alterações da acidez do suco gástrico para determinar o número de vezes que ocorre o refluxo. Além disso, pode ser indicada também a realização de endoscopia digestiva para observar as paredes do esôfago, estômago e início do intestino e identificar a possível causa do refluxo. Como é o tratamento para refluxo? O tratamento para refluxo pode ser feito com medidas simples, como fazer uma alimentação adequada ou usar remédios como a domperidona,
que aceleram o esvaziamento gástrico, omeprazol ou esomeprazol, que reduzem a quantidade de ácido no estômago, ou antiácidos, que neutralizam a acidez já presente no estômago. As alterações alimentares na doença do refluxo gastroesofágico são necessárias, mas devem ser adaptadas ao tratamento medicamentoso e também personalizadas. Geralmente, a pessoa com refluxo deve eliminar ou reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, alimentos ricos em gordura, como frituras e produtos industrializados e chocolate, além de evitar o cigarro e refrigerantes. Além disso, a última refeição do dia deve ser feita, no mínimo, 3 horas antes de deitar, para evitar que o conteúdo do estômago volte para a boca. E se você quer descobrir como acabar de vez com o refluxo ácido, clique no link abaixo do vídeo na descrição e descubra como se livrar de vez com o refluxo ácido.